Cara, como é que tá o negócio? Porra, fechei uma venda ontem, caralho. Porra, do cacete isso aqui, foi muito massa. Tá, mas você perdeu dinheiro. Eu vendi. Você que faz conta de margem, eu vendi. Você já se perguntou por que o seu time não vende? Vamos discorrer um pouquinho sobre essa brincadeira. Eu poderia fazer uma resposta simples, bonita e ortodoxa te dizendo falta treinamento, falta engajamento, falta meta, visão, gestão. Mas na prática, por que é que os times não vendem? Por que as empresas dificilmente batem as metas que elas se colocam? Por que os vendedores parecem que não têm fome? Por quê? De um vendedor de nascença, de um cara que nasceu no mundo de vendas, que aprendeu a se apaixonar por vendas, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que conheço e confesso a vocês do que os últimos 10 anos têm me trazido como base histórica. Vamos contextualizar a brincadeira. O que é um vendedor? Qual é o conceito? Qual é a semanticamente aplicação prática do que a semântica do termo vendedor diz? É alguém que vende uma dor, é alguém que pega uma dor, trabalha uma dor e resolve um problema. Vamos puxar a raiz a partir deste termo. Se um vendedor, ele parte de uma dor e ele não conhece o seu produto, ele parte da onde? Agora a gente encerra por aqui, vamos abrir uma segunda porta. Se o vendedor é o maior conhecedor do seu produto, entende tudo, domina tudo, conhece o mercado, conhece o produto, o que é muito raro. Porém, ele não fala com os clientes. Seja por ausência de um funil muito claro, seja por ausência de o seu modelo passivo ou ativo, enfim. Ele não fala com pessoas, ele não gera oportunidade. Se ele não gera oportunidade, ele não gera venda, ele não resolve problema, ele não salva dores. Agora vamos parar isso aqui, vamos olhar para um terceiro ponto. Como é que um vendedor gera oportunidade de negócio? É responsabilidade dele? Não é responsabilidade dele? Ele tem que receber pronto e trabalhar? Ele tem que buscar, trabalhar e entregar? Ele tem que só entregar e receber mastigado igual o Ronaldo na Copa do Mundo lá na banheira só para fazer o gol? Qual é o critério? Qual é o parâmetro? Não existe uma métrica, não existe um melhor cenário ideal é esse. Para mim, sempre foi, e o que vi dar certo, o que fiz dar certo, é aplicar método e ciência. Venda é uma ciência. Assim como biologia, sociologia, astrologia, venda é um estudo, é uma ciência. Existem parâmetros, existem médias, medianas, que em alguns casos se comportam da mesma maneira. Aqui eu vou usar alguns exemplos. Um vendedor de produto de alto valor, vamos pegar cozinhas de alto valor, um produto muito específico. Cozinhas de alto valor da marca Kitchens. 150 a 200 mil reais uma cozinha. Uma marca conceituada no mercado, produto de alto valor agregado. Se eu colocar um menino de 16 anos de idade para vender uma cozinha de 160 mil reais para um empresário que fatura 300 milhões de reais por mês, vai funcionar? Não vai. E a gente já sabe intrinsecamente que não vai funcionar. Porém, o meu ponto está no parâmetro do porquê não vai funcionar. Ah, não vai funcionar porque ele só tem 16 anos. Ah, não vai funcionar porque ele não convive naquele ambiente, porque talvez ele não usa roupas, não fala a linguagem do cliente dele. Sim, isso é senso comum. Isso é básico. Você dá um Google, você aprende. Só tem que dar o Google, né? O ponto é, será que é só isso? Porque se fosse só isso, eu não teria tantos milionários com menos de 20 anos vivendo de vendas. Se o ponto fosse só esse, determinantemente quem vende carro de luxo deveria viver uma vida de luxo? E a gente sabe que não é assim. Onde é que tá então? Se eu acabei de desconstruir um dos conceitos mais arcaicos que existe na venda. Não, você fala bem, você se veste bem, você se comunica bem e você pensa rápido, então você vai dar um bom vendedor. Não. Negativo. Assim como o cara que é mais rápido do mundo talvez não seja o campeão mundial de corrida. Por quê? Porque não é só a velocidade que importa, não é só a comunicação que importa. O vendedor ele tem parâmetros, ele tem uma matriz. Eu, ao longo do tempo, buscando a minha melhoria de resultado, eu desenvolvi uma coisa chamada ARF, Análise, Ritmo e Foco. Uma coisa que saiu da minha cabeça em um domingo, pô, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso melhorar? Sendo, né, um animal oriundo de método, de processo, de análise de dado, eu falei, nada melhor do que eu criar a porra de um método que funcione para mim. E eu ainda inventei uma sigla, né, que é o ARF. Então, Análise, Ritmo e Foco. Qual que é a base dele? Você analisa,
o teu resultado. Trabalha, para de dar desculpa e trabalha. Trabalha. Depois de um período X de determinado tempo, no meu caso eu olhava a cada 3 meses, qual é o cliente que eu melhor converto? Qual é o meu tempo médio de conversão? Qual é o segmento que mais converte num produto específico que vendia? E eu comecei a perceber que isso lhe batia. Não batia sempre, 40% é disso, 30% é disso, mas ele sempre batia. Se eu focasse mais num segmento que eu convertia menos, eu vendia menos. E o inverso era verdadeiro. E eu comecei a perceber o seguinte: além do segmento, eu tinha idade, eu tinha gênero, eu tinha o canal de aquisição, eu tinha o momento de compra, eu tinha os influenciadores, enfim. Existiam, à época, 15 parâmetros que fiz para o meu negócio, para o meu trabalho à época. E aí eu falei, tá, então vamos fazer o teste inverso agora? Vamos botar ritmo, ARF, análise, primeira etapa. R, ritmo. Vamos botar ritmo nesses caras que mais convertem. Eu mudei meu resultado da água para o vinho num intervalo ali de 60 dias. Foi violento o processo. Porém, as médias que vieram oriundas da análise também mudaram. Porque eu não foquei só no cliente que eu tinha a maior conversão. Não veio, o negócio caiu para jogo, é jogo, eu chuto a bola. E eu aumentei mesmo assim. E aí eu percebi uma outra coisa. Existe dentro do ritmo o foco. ARF, análise, ritmo e foco. Qual foi a sacada que eu entendi? Eu percebi que quando eu desviava meu foco com clientes de 20% de conversão, eu reduzia 10% nos clientes com 80% de conversão. Faça uma conta de proporcionalidade considerando o ticket médio que você quiser e me diga onde é que você, se você tivesse essa informação, onde é que você focaria. Voltando ao pressuposto da coisa. Por que o meu time não vende? Na minha visão, falta acervo. Falta método. Eu sempre uso um bom exemplo que a nossa cabeça, o nosso conhecimento é como uma biblioteca. Se você é um bibliotecário, você vive de vender livros e a sua biblioteca tá vazia, vai vender o quê, cara? Você não vai vender absolutamente nada. Vai justificar, vai dar desculpa, vai falar uma das coisas mais horrorosas que eu escuto no mundo comercial. Ó, o mercado tá difícil. A merda com o mercado tá difícil. Se você falar de mercado, você tem que conhecer o mercado. E você não tem como ser um comercial conhecedor do mercado na totalidade. Ah, porque o mercado tá em baixa. Sim, nós temos 300 milhões de habitantes só no país. Você conhece o que de 300 milhões de pessoas? De comportamento de consumo, de share de mercado? Para de falar mercado, cria vergonha na cara e analisa seus dados. É com base no que eu acho que o meu ouvido esquerdo ouviu do meu ouvido direito. E o ouvido não fala. Porra, pelo amor de Deus, assistiu meia dúzia de vídeo no Instagram e virou especialista em venda, repetindo baboseiras que se escutam em média. Não, gente. A nossa habilidade ela é oriunda de um acervo. Tal acervo se constrói tecnicamente e empiricamente. Você tem de estudar, porque venda é uma ciência, comportamento humano principalmente. Principalmente comportamento humano, linguagem corporal, comunicação verbal e não verbal. Porém, não menos importante, você tem que pegar tudo que você estudou e aplicar, senão não funciona. Por que os vendedores não vendem? Primeiro, ausência de acervo. Em média, tudo deu errado, o cara vai vender alguma coisa. E é óbvio que se tudo deu errado, a responsabilidade é do peão, é do vivente, é do elemento. E aí a decisão que ele toma é praticar uma das profissões mais complexas do planeta. Vender é vendar, é convencer alguém de algo que não te conhece, não quer te ouvir, não tem dinheiro para comprar o que você quer. E você realmente acha que sendo incompetente em tudo que você fez na sua vida, você vender vai dar certo. É um mínimo de bom senso. Então dentro da estrutura ele falta acervo. O seu time não vende porque falta acervo. Fica no ar a pergunta se falta acervo só do time ou se falta de quem está ouvindo. Eu, quando me fiz essa pergunta, me dei um tapa na cara. Me faltava acervo, então eu fui buscar um acervo, porque eu tinha um resultado para entregar para os meus 2 filhos. Eu não tinha o que fazer. Segundo ponto, ritmo. Quem prospecta mais vende mais, quem liga mais vende mais, quem fala mais vende mais. Eu não conheço vendedor novo que trabalha pouco e vende muito. Ainda existe vendedor velho de casa que vende muito parado. Ainda existe. Mas ao longo do tempo, eu entendi que esses caras, eles não vendem porque eles são bons. Eles vendem porque há tanto tempo eles fazem a mesma coisa que eles são consistentes. Velocidade é diferente de quantidade, que é diferente de consistência. Ele fez muito.
Hoje eu olho alguns vendedores de 20, 30 anos de casa. Ah, pois eu estou vendendo 30, 40, 50 mil, fazendo 50 mil de comissão por mês. Há 20 anos atrás, esse cara trabalhava 18 horas por dia. Me prove que não, porque ele aplicou inconscientemente análise, ritmo e foco. Só que ele fez tanto que ele pulou provavelmente a fase da análise, por isso demorou, mas ele pulou a fase da análise e imprimiu o ritmo. No ritmo, a expertise, a experiência, a vivência empírica da coisa lhe deu o caminho do foco, que é aonde mora o terceiro problema do comercial. Então, primeiro, falta acervo, por isso que seu time não vende. Segundo, seu time não vende porque ele não tem ritmo. Não adianta você... Eu não vou entrar aqui no conceito mais básico de funil de venda. Se você é comercial, se você é gestor comercial, tá assistindo esse vídeo, não faz a menor ideia do que é um funil de venda, pare e vai dar um Google. Não faz nem sentido a gente continuar. Funil de vendas é tão básico para vendas quanto o tecimento é básico para a construção civil. Sem isso não acontece. Não vou nem entrar aqui porque é muito básico. Segundo, ritmo. Terceiro, foco. Vendas é uma das profissões mais difíceis que existem. Você sair de casa para convencer as pessoas de que elas têm que comprar uma coisa que elas não querem, não estão esperando, não precisam. Porque vender pão na padaria todo mundo conhece, não é vendedor, isso é atendente. Vendedor é o cara que chega na tua casa, bate palma na frente da tua casa e sai de lá com o pedido assinado. O vendedor é o vendedor de piscina que vai lá na sua obra, quando você está construindo a sua casa, e começa a plantar uma sementinha na sua ideia e faz um projeto para você e desenha, gasta tempo, gasta energia ao longo do tempo. Ele vai aprendendo que talvez não esteja no momento de compra, mas ele está fazendo. Por mais que ele faça 1000 e o outro vendedor faça 100 prospecções, eu lhe garanto que nessa proporção quem vai vender mais é o vendedor que fez 1000. Por quê? Não tem como. No tempo, o vendedor que fez 1000, ele vai vender mais. É impossível. Pode ser o melhor vendedor do mundo. Ele não vai ter como vencer o cara que tem foco. Você sai de casa todo dia. Sol, chuva, toma não na cara, é meta. Eu nunca conheci um vendedor que concordou com a sua meta. Pode até falar aquela coisa bonita. Não, eu acredito realmente, minha meta tá bem dimensionada, tá cacete. Eu não conheço nenhum vendedor de essência, nato, que não foi gestor, que corrobora com a meta. Não, realmente, essa meta aqui é justa, ela é realmente atingível. Eu posso falar isso pra você, mas na casa dele ele tá falando, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Sabe por quê? Porque os caras não têm acervo, porque os caras não imprimem ritmo. As pessoas, elas falam sobre o que elas acreditam. Elas acreditam nas coisas que acreditam. Se o vendedor, ele acredita que a meta dele está mal dimensionada, você pode ser motivacional o quanto você quiser. Você vai estar tocando tambor pra maluco dançar. O vendedor que não tem ritmo, o vendedor que não tem acervo e o vendedor que não tem foco na venda. Por exemplo, o vendedor fica 2 horas por dia dentro da loja admitindo pedido. Sinal claro de ausência de foco. Eu só não sei se a responsabilidade não é sua como empresário, como gestor, que não melhorou o processo a ponto do cara estar lá na rua. Agora, se ele está saindo de casa às 8h30, saindo da loja às 9h30 da empresa, desculpa, meu velho, é um sinal claro e não precisa te dizer que ele está desfocado. Ele está, é só uma constatação. Agora, de novo, mais uma cutucada. Será que não falta acervo em nós, gestores, para entendermos esses desenhos, esses sinais? E por fim, eu acho que, para mim, o mais importante, porque esses 3 fatores que falei são 50%. Os outros 50% é espírito. É espírito puro, é garra, é brio, é fome, é vontade. Não tem outro segredo. Não tem outra forma. Faça o teste. Você escutou isso aqui? Talvez você nunca tenha me visto na vida. Eu não sou referencial e talvez nem pretenda ser referencial algum para você. Estou só dividindo um pouco do que acredito e vi funcionar. Me fez mais feliz financeiramente, fez muitos dos meus clientes e fará muitos outros empresários felizes ao longo dos anos. Mas se eu estou aqui dedicando 10 minutinhos, desliga a chave do ego e liga a chave da curiosidade. Pô, será que esse alemão, o que ele está falando? Será que esses 10 anos de experiência desse cara nesse mundo, será que eu posso aplicar alguma coisa? Faz o teste. Pega um vendedor velho de casa que você conhece, vai pro cara mais experiente e pergunta qual é a coisa mais importante para ele no negócio dele. Ele vai te falar 2 coisas. Ou é relacionamento, atendimento, relacionamento, use semanticamente o termo que quiser. Ou é ritmo. Tem 2 tipos de animais na venda. Eu sou o animal do ritmo. Não sou o animal do relacionamento. Não sou o animal que fica ligando lá pro cliente, feliz aniversário. Eu não faço isso, mas eu falo com 20, enquanto o cara que faz isso fala com 5. Eu sou o cara do ritmo. Sou o comercial do ritmo. Até compartilhando uma experiência com vocês, eu lembro que uma das empresas que eu trabalhava, eu representava 80% do volume de orçamentos. Uma equipe de 10 pessoas. Eu representava 80%. O pessoal do orçamento queria morrer comigo. Eu não estava preocupado, eu carregava
120% do faturamento e representava 20% do faturamento do grupo econômico inteiro, com a menor loja. Na prática, gente, e não menos importante, por que as pessoas não vendem? É espírito puro. Você já viu aquele vendedor? Você pergunta como é que foi seu dia? Mas foi complicado, sabe? Tá difícil o mercado e tal. Dá um tiro na cabeça desse cara. Tira ele do teu negócio. Sabe o vendedor que você tem que ter com o teu negócio? Cara, como é que tá o negócio? Porra, fechei uma venda ontem, caralho. Pô, do cacete isso aqui, foi muito massa. Tá, mas você perdeu dinheiro. Eu vendi. Você que faz conta de margem, eu vendi. Esse é o cara que você tem que pegar no colo e direcionar. Não é o cara que tá lá reclamando que o pneu do carro furou, que o dia começou mal. Se o pneu do carro do teu vendedor estragou o dia dele, o não do cliente que ele achou que ele ia fechar não vai estragar. Todo dia de manhã, o teu vendedor, 50% do resultado dele tá da forma como ele enxerga o mundo. Se ele sai de casa, porra, eu preciso vender porque eu tô com a arma na cabeça financeira aqui, e entende isso como motivador, esse cara vai voar. Nunca perca esse cara. Se esse cara tá dizendo pra você, cara, tá difícil, minha situação econômica, eu preciso de uma ajuda de custo, cara, pra que gastar bala boa com defunto convivente ruim? 50% é espírito, 50% é técnica. Minha visão? Por que seus times não vendem? Não tem método, não tem acervo, não tem ritmo e não tem espírito.